Oi, alunos, tudo bom? Então, vamos a mais uma videoaula. Vamos começar com uma frase de Aristóteles. O começo de todas as ciências é o espanto de as coisas serem o que são. Ou seja, somente a curiosidade nos leva a desvendar os mistérios das coisas serem como são. Muito bem. Vamos lá. Então, essa semana nós vamos ver Genética 3, Heredogramas. Em genética, frequentemente analisamos questões relacionadas à hereditariedade e, para compreendê-las melhor, realizamos observações a respeito do histórico familiar do indivíduo. Para ajudar nessas análises, foram criados os heredogramas, representações que ilustram o grau de parentesco entre os organismos e em que indivíduos pode ser observada uma dada característica. Então vamos lá. Simbologia usada nos heredogramas. Na construção de heredogramas, utiliza-se algumas simbologias para ilustrar os indivíduos e as respectivas relações de parentesco. Então, a seguir, veja algumas dessas simbologias usadas em um heredograma. Deixa eu só puxar aqui. Muito bem. Então, veja bem, um quadradinho, tá? Ou o símbolo do masculino, tá? Observe que os dois não estão pintados, tá? Então, para representar o sexo masculino, eu posso usar um quadradinho ou o símbolo do masculino. Eu ainda posso usar, para representar o masculino, veja bem, um quadradinho ou o símbolo preenchido, tá? Então, quando eles estão preenchidos, geralmente, esses indivíduos, eles são afetados por alguma característica, por alguma anomalia, tá? Então, no caso aqui de cima, não está preenchido, então esse indivíduo não é afetado. O mesmo ocorre no sexo feminino. Eu posso usar um círculo, tá? Ou a representação do símbolo feminino, tá? Então, quando eles não estão preenchidos, o indivíduo é normal. Agora aqui, tá vendo? Eles já estão preenchidos. Quando eles estão preenchidos, significa que esse indivíduo do sexo feminino é afetado. Muito bem. Um quadradinho e um círculo significa um cruzamento. Continuando aqui, agora aqui é um casal, já com duas filhas, tá? Então, o homem e a mulher, houve um cruzamento e eles originaram em duas filhas. Um losangozinho assim, o sexo é indefinido, tá? Esse símbolozinho aqui, tá vendo? Aqui está representando duas meninas, tá? Porque é redondo. Então, esse aqui são gêmeos, tá? E quando tem essa união aqui embaixo, significa que eles são gêmeos idênticos, monozigóticos. E quando não tem essa junção aqui embaixo, eles são gêmeos dizigóticos, tá? São gêmeos fraternos. Muito bem, turma. Utilizando esses símbolos, torna fácil construir e entender um heredograma. Entretanto, além dos símbolos, algumas numerações são encontradas nessa representação. Sendo assim, é importante saber que a numeração em algarismos romanos, cadê? Aqui, tá vendo? Em algarismo romano, essa numeração aqui, elas representam as gerações, tá? Então, o algarismo romano representa as gerações. E cada indivíduo de uma geração é indicado por um algarismo arábico. Então, essa aqui é a primeira geração, esse aqui são os dois indivíduos dessa primeira geração, o indivíduo 1 e o indivíduo 2. Aqui na segunda geração, nós já temos 4 indivíduos. E na terceira geração, apenas um indivíduo. Tudo bem? Então vamos lá.
Considerando que esse heredograma aqui, ó, acima, ele representa uma família que tem o gene para o albinismo, podemos resumidamente explicá-lo da seguinte forma. Então vamos lá, esse heredograma aqui, ele possui 3 gerações. O casal 1 e 2 da primeira geração teve 3 filhos, 2 do sexo masculino e 1 do sexo feminino, concorda? Então 2 quadradinhos do sexo masculino e esse aqui pintadinho do sexo feminino. Muito bem. O indivíduo 3 da segunda geração, quem que é o indivíduo 3? É esse aqui, ó, tá? Da segunda geração. É uma mulher afetada, ou seja, albina. O indivíduo 3 casa-se com o indivíduo normal. Ele casou aqui, o indivíduo 3 casou com o 4. Tá? E o casal 3-4 da geração 2 teve uma filha, tá? Que é a geração 3 aqui. Tá certo, turminha? Então vamos lá. Ó. O que nós vamos fazer? Nós dissemos aqui, ó, que esse heredograma ele representa uma família que tem o gene para o albinismo. Concorda? Então, muito bem. Ó. O casal 1 e 2, tá vendo? Esse casal 1 e 2, eles são normais. Tá? Mas eles tiveram uma filha albina. Tá? Então isso significa o quê? Que o albinismo ele é uma herança recessiva. Tá? Se ele é uma herança recessiva, como que é o genótipo do casal? O casal ele só pode ser heterozigoto. Tá? Heterozigoto. Aqui o 3, que ele é afetado. Como que é o genótipo do 3? Ó, se ele é afetado, ele é azinho. Tá certo? E esses outros 2 filhos aqui, ó. Esse número 1 e o número 2. Como que vai ser o genótipo deles? Olha, eles são filhos desse casal aqui, ó. Eu sei que eles não são afetados, tá certo? Porque eles não estão pintadinhos. Então, se eles não são afetados, esse número 1 aqui, ó, eu sei que ele tem um gene dominante, tá? E o segundo gene dele, eu sei se é um azinho ou um azão, eu não tenho como saber, por enquanto, tá? Então, os 2, eu sei que eles não são afetados, mas eu não posso afirmar com certeza que esse segundo gene aqui, ó, é um A minúsculo ou um A maiúsculo, tá? Se ele é homozigoto dominante ou se eles são heterozigoto, assim como os pais. No caso do albinismo, sabemos que se trata de uma herança autossômica recessiva. Entretanto, caso não soubéssemos, deveríamos analisar o heredograma para identificar o tipo de herança mais provável. Foi isso que eu fiz com vocês ali agora. Então veja a seguir algumas características presentes no heredograma que ajudam a identificar o tipo de herança. Muito bem, turma. Quando a herança ela é autossômica recessiva, tá? Ela ocorre em frequência similar em homens e mulheres. Pode acontecer tanto em homens quanto em mulheres. Os pais dos indivíduos afetados que não possuem características são heterozigotos. E geralmente essa característica ela pode pular gerações. Tá? Então, voltando aqui, ó, o que aconteceu? Esses pais aqui, ó, eles são heterozigotos. Tá? Aconteceu de ter uma filha aqui recessiva, porque a chance de ter uma filha recessiva é 1 em 4. Tá? Mas poderia pular, tá? Não acontecer e pular gerações. Tá? E lá na frente aparecer
um descendente albino. Quando a anomalia ou a característica ela é autossômica dominante, ela também ocorre com frequência similar em homens e mulheres. Normalmente, a característica está presente em todas as gerações. Quando ela é dominante, ela quase não pula, tá? Uma geração. Todas as gerações vai aparecer aquela característica que é dominante. Quando essa característica é ligada ao cromossomo X, tá? É recessiva, tá? Ela é mais comum em homens. O pai não transmite a característica para o filho do sexo masculino. Mais adiante vocês vão entender mais sobre isso aqui, tá? E todas as filhas de um homem afetado são portadoras dos genes em questão, tá? Nós vamos ver no capítulo seguinte que nós vamos falar só das características herdadas através do sexo. E quando ela é ligada também ao cromossomo X dominante, geralmente todas as filhas de um homem afetado também são afetadas. E o pai não transmite a característica para o filho do sexo masculino. Tá? Não precisa se incomodar com isso aqui agora não, tá, turminha? Com esse cromossomo X que nós vamos ver um pouquinho mais à frente. É só uma análise que eu estou fazendo para a gente dar sequência na matéria. Então, muito bem, turminha. Como resolver os problemas de genética? Vamos direto meter a mão na nossa, que é o que interessa para nós. Tá? Então, vamos lá. Ó. Isso aqui, na genealogia abaixo, as figuras cheias ou escuras mostram indivíduos albinos. Tá? O albinismo, como nós já sabemos, é uma característica autossômica recessiva. Tá certo? Então, nós temos aqui na geração 1, tá? Nós temos esse casal e esse outro casal. O casal 1, 2 e o casal 3, 4, na primeira geração. Na segunda geração, nós temos indivíduos do 1 ao 6, tá certo? Sendo que 2 são afetados, tá vendo? Esse homem aqui é afetado e essa mulher também é afetada, ou seja, são albinos, tá? Então, muito bem. Admitindo que o casal da geração 2, 4, como da geração 2, 5, teve uma primeira criança albina. Então, ele está dizendo o seguinte, ó, esse aqui, esse casal, tá, eles já tiveram uma criança albina, tá certo? Por mim, esse aqui não é afetado, tá? Então, nós já sabemos que ele é azinho, tá certo? E aqui, a esposa dele, número 5. Como que é o genótipo dela? Ela já está dizendo que eles tiveram já uma criança albina. Tá? Então, se eles já tiveram uma criança albina, essa mulher aqui, ó, ela é heterozigota. Tá? Porque se ela fosse azão, todos os filhos dariam azão, azinho. Tá? Então, portanto, ela é heterozigota. Tá? Então, muito bem. Qual é o genótipo do casal 4 e 5? Já está aqui, tá? Então, o genótipo do casal 4, do indivíduo 4, é recessivo, tá? E do 5, heterozigoto. A próxima. Qual é a probabilidade desse casal ter outra criança albina? Ora, aí eu tenho que fazer o cruzamento, tá certo? Ó, esse azão eu vou cruzar com esses 2 azinhos. Então, nós vamos ter 2 azão, azinho. E esse azinho aqui, ó, ele vai cruzar com os 2 azinhos. Então, nós teremos também 2 azinho, azinho. Tá? Então, a chance de ter uma criança albina, ora, são 2 chances em 4, ou seja, essa chance é de meio, tá? É metade, ou 50%, tá? De ter uma criança, uma outra criança albina,
E agora aqui, ó. Qual é a probabilidade da próxima criança ser normal e do sexo feminino? Ora, de ser do sexo feminino, para cada gestação, para cada fecundação, a chance se renova. Então, de ser feminino é meio. Vezes, qual é a chance dela ser normal? Ora, dela ser normal também é a mesma, são 2 em 4, tá? Então a chance também é meio. Então a chance dessa criança ser do sexo feminino e ser normal, ela é de 1/4. Meio vezes meio, 1/4. Muito bem. A próxima aqui, ó. Se esse casal tivesse 2 crianças albinas, o terceiro filho só poderia ser normal? O que vocês acham dessa resposta? Essa criança, se esse casal tivesse 2 crianças albinas, o terceiro filho só poderia ser normal? Não, gente, claro que não. Tá? Em cada fecundação, tá? As chances serão essas, de 2 filhos heterozigotos, normais, tá? 2 chances de serem heterozigotos e 2 chances de serem albinos, tá? Então a chance vai ser sempre a mesma, tá? Para a criança ser albina ou ser normal, vai ser de 50% sempre. Isso aqui é legal, ó. Você sabia? Como descobrir, foi o que nós falamos agora há pouco, como descobrir num heredograma se o caráter afetado é resultado da manifestação de um gene dominante ou recessivo. Então, a resposta é a seguinte, ó. Em pais iguais, tá? Normais ou afetados, tá? Então aqui os pais são iguais, tá? Eles são normais, tá certo? Com um filho diferente. Tá? Então os pais são normais e eles têm um filho aqui, uma filha aqui afetada. Tá? Então, este sempre será recessivo, sempre vai ser uma herança recessiva quando os pais são normais, correto? E existe um filho, um descendente afetado. Então, nesse caso, essa característica, ela sempre vai ser recessiva. Tá bom? Então, muito bem, ó. O indivíduo 2, 3, esse indivíduo aqui, ó, ele tem pais iguais, tá vendo? Os pais dele são normais, né? Portanto, é recessivo, assim como o gene que determina o caráter em questão, já que ele é afetado, tá? Agora, se esse aqui, ó, fosse dominante, ele não poderia ter pais recessivos. É o que nós vamos ver aqui agora. Nesse caso aqui, turminha, o que acontece? Os pais, eles são iguais, tá? E eles são afetados, tá? Eles são afetados. E o que acontece aqui, ó? Eles têm um filho que é normal, tá? Então, quando os pais são afetados e ocorre um filho normal, significa que essa é uma característica dominante, tá? É uma característica dominante, tá? É simples assim. Pais, voltando aqui, ó. Pais normais e filho afetado, tá? A característica é recessiva. Pais afetados, tá? E filho normal, a característica, ela é dominante. Então vamos lá, turminha. Conforme a reportagem publicada no jornal Folha de São Paulo, a ilha de Lençóis, situada no Maranhão e com uma população de 400 habitantes, apresenta um índice de albinismo de 1,5%. Tal índice é 150 vezes maior do que o apresentado em outras populações. Lençóis está desprovida de condições básicas de saneamento, de energia elétrica, telefone e assistência médica. O povoado mais próximo da ilha localiza-se a 7 horas de viagem de barco. A reportagem mencionada traz o seguinte depoimento de um morador. Para evitar o sol, que machuca a pele como queimadura de fogo,
pesco camarões cor-de-rosa que, como eu, só sai à noite. Né? Então, a letra A. Explique o motivo da vulnerabilidade do sol ao sol da pele do albino. Turma, então vamos lá. Ó. A disfunção da produção de melanina apresentada pelos albinos. Tá? Então, o que provoca essa vulnerabilidade ao sol? O albino ele tem uma disfunção na produção de melanina, tá? Ele não produz melanina o suficiente, né, para dar coloração à pele. Okay? Então, ele exposto ao sol, né, ele vai sofrer muito, né, muito mais do que uma pessoa que tem essa função normal. A letra B. Cite uma doença que pode ser evitada pelo comportamento relatado pelo morador. Uma delas, turma, e bastante grave, é o câncer de pele. Tá? Ele é causado principalmente, né, por mutações derivadas de radiações ultravioletas. Tá? Então, a doença que ele pode evitar, só saindo à noite para pescar o camarão, tá certo? É o câncer de pele. A 2. O heredograma abaixo refere-se à herança do albinismo em uma família da ilha. Com relação ao heredograma, determine o tipo de herança e cite os genótipos 11, 12, 22 e 28. Então vamos lá. Então é sempre importante observar a legenda aqui, tá, turminha? Ó, o que está dizendo a legenda para nós? Que os indivíduos escuros, eles são normais. E os indivíduos claros, sem preenchimento, sem pintura, eles são albinos. Tá? Então, ó, qual que é o tipo de herança, né, do albinismo? Ela é uma herança autossômica recessiva. Tá certo? E a letra B. Quais os genótipos de 11, 12, 22 e 28? Então vejamos o seguinte, ó. O 1 e 12 é essa primeira geração aqui, ó, são os pais. Esses pais, eles tiveram 8 filhos, tá? Desses 8 filhos, 3 normais, tá? E os outros 5 albinos. Então, muito bem, ó. Se eles são normais, a doença é recessiva e eles tiveram filhos albino, como que é o genótipo dos pais? Ó, do homem, ele só pode ser heterozigoto. E a mulher também, ela só pode ser heterozigota, porque ela é normal, os dois são normais e tiveram filhos afetados. O indivíduo 22, tá? Esse indivíduo 22 aqui, ó, ele é normal, tá? Mas eu sei que um gene dele é dominante, tá? Porque ele é normal. Agora, o outro gene, eu não sei com certeza se aqui é um Azinho ou é um Azão. Tá? Então, quando nós não temos certeza de como é o genótipo do indivíduo, tá? Mas nós sabemos que ele é normal. Então, eu vou representar dessa forma que ele é Azão, tá certo? Ou ele é Azão, Azinho. Aí faltou um aqui, ó. Tá? O indivíduo 28, é esse indivíduo aqui, ó. Ele é albino, não é? Ó, se ele é albino, ele só pode ser recessivo, tá? Assim como o 1, o 4, o 6 e o 7 também, tá? São todos recessivos, são todos albinos. Vamos lá. Número 2. Analise a seguinte genealogia e responda às questões.
Tá? Então nós temos aqui, ó, a legenda, tá? Pintadinho são portadores da anomalia e não pintadinhos são normais, tá certo? Então nós temos aqui, ó, primeira geração, segunda geração e aqui nós temos a terceira geração, tá bom? Essa anomalia, ela é causada por um gene dominante ou recessivo? Justifique a sua resposta. Vamos lá, turminha. Para eu começar daqui, ó, tá? Esse aqui ele é normal, esse aqui ele é portador, ele é recessivo, tá? Então esse aqui eu tenho certeza que ele é azinho, azinho, tá? Esse 3 também é azinho, azinho. O 11 também é azinho, azinho. E o 12 também é azinho, azinho. É isso? Essa anomalia, ela é dominante ou recessiva? Ó, com certeza, turma, ela é recessiva, tá? Por que que ela é recessiva? Porque esse indivíduo 12 aqui, ó, ele é afetado, não é? E ele é filho de pais normais, tá? Então esse 7 aqui, ó, ele é heterozigoto. Ele é azão, azinho. E esse 8 aqui, ele também é azão, azinho, tá? Então qual que é a resposta? A anomalia, ela é causada por um gene recessivo. Porque o casal 7 e 8, né, eles são iguais, têm um fenótipo igual, né, e tem um filho com fenótipo diferente, tá? Recessivo. E agora, a letra B. Quais são os indivíduos heterozigotos com certeza? Com certeza, tá, turma? Quem é azinho, azinho com certeza? Então, muito bem, o 7 e o 8 eu já sei que são. E o 5 e o 6? Ó, os pais deles, esse aqui é o pai e esse aqui é a mãe é recessiva, né? Se o pai for azão, azão, ou se o pai for, vou colocar aqui do ladinho, ó, azão, azinho, eu não tenho certeza de como é o pai, tá? Se ele for azão, azão, quando cruza com azão, azinho, esses filhos aqui, ó, os 5 e 6, eles são normais, eles não são afetados, tá? Então, se eles não são afetados, com certeza é azão, azinho. O mesmo acontece com 6, ó, azão, azinho. Ok? Aqui agora, ó, esse indivíduo 9 aqui, ó, ele tem um pai que é afetado e a mãe não é afetada. Então, com certeza, esse indivíduo aqui também é heterozigoto, assim como 10. Eles são normais, filhos, tá, de pelo menos um dos casais afetados. Né? Qual outro, com certeza, é heterozigoto? Com certeza, turminha, aqui é o 15, ó, porque ele é filho também, ó, tá? O 15, ele é filho de pais, o pai é normal e a mãe é afetada, mas ele é normal. Então, se ele é normal, ele é heterozigoto, tá? Então, heterozigoto, com certeza, o 5, 6, o 7, o 8, o 9, o 10, tá? E o 15. Tá? Depois vocês vão colocar aqui. A próxima. Quais são os indivíduos que podem ser homozigotos dominantes, que podem ser azão, azão? Ó, o 1 pode ser azão, azão. O 4 também pode ser azão, azão, né? Tá? Também pode. Qual outro que pode ser azão, azão? O 13 também pode ser, né? Eu não tenho certeza. E o 14. Tá? Então, quais podem ser homozigotos? Podem ser homozigotos dominantes? São os indivíduos 1, 4
o 13 e o 14. E agora, letra D. Qual é a probabilidade do casal 10-11? Casal 10-11, esse casal aqui, ó. Tá? Olha ele e olha ela. Então, qual é a probabilidade desse casal ter outro filho do sexo feminino com a anomalia? Ora, de ter um filho do sexo feminino é meio. Tá? Vezes com a anomalia. Ó, você vai fazer o cruzamento de quem? Ó? Azão, azinho com azinho, azinho. Então, esse A maiúsculo você vai cruzar com esses dois. Tá? Cruzando com esses dois, o resultado vai ser duas possibilidades de ser azão, azinho, e duas possibilidades de ser azinho, azinho. Tá? Então, qual é a probabilidade de ser do sexo feminino? Meio, 50%. E com a anomalia, também metade. Tá? Então, meio vezes meio é igual a 1/4. Número 3. Observe o heredograma abaixo e responda. Então, vamos lá. A legenda aqui, tá? Então, pintadinho, portadores de anomalia. Não pintadinho, são normais, tá? Então, letra A. Anomalia é causada por um gene dominante ou recessivo. Justifique sua resposta. Olha aqui, turminha. Pais, portadores e filho normal, tá? Então, quando acontece isso, o gene ele é dominante. Então, a anomalia é causada por um gene dominante, pois o casal 1-2 apresenta o mesmo fenótipo e possui um filho, o número 3, com fenótipo diferente, tá? Então, pais portadores, filho não portador, tá? Esse gene, ele é dominante. Letra B. Qual é a probabilidade do casal 7-8 aqui, ó, ter um filho do sexo masculino e normal? Qual é essa probabilidade? Então vamos fazer, ó. E aqui ele é normal, tá certo? Então, se ele é normal e o gene é dominante, ele é dessa forma. Correto? E aqui, ó, ele é afetado, tá? Então, ele é azão, azinho. Fazendo esse cruzamento aqui, nós vamos ter duas chances dele ser afetado e duas chances dele não ser afetado, correto? Então, a chance de ser uma criança do sexo masculino é meio. E de ser uma criança normal. Tá? Então vamos lá, vamos fazer aqui, ó. Azão com azinho e azão com azinho. Então você tem duas chances de ser azão, azinho. E você tem duas chances de ser azinho, azinho. Né? Então, portanto, meio vezes meio. Tá? Porque para ser normal ele precisa ser assim, ó, igual a mãe. Tá? Recessivo. Porque a anomalia ela é dominante. Então a chance é também de 1/4. Muito bem, turma. É assim, mais ou menos assim que se resolve essas atividades. Tem algumas para vocês resolverem, tá? Não conseguindo, me chamem que eu estou à disposição de vocês. Um abraço, até a próxima semana.